Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Desde que tomaram posse em janeiro de 2021, os prefeitos paraibanos parecem estar desfrutando da melhor fase em relação à pandemia do coronavírus. É possível que alguns deles passem até alguns dias sem sequer pensar na Covid, o que permite aí acelerar outras ações. Prefeito da segunda maior cidade da Paraíba, Bruno Cunha Lima, nosso convidado de hoje à noite, é um deles. Entre os novos projetos, a expectativa pelo retorno do maior São João do mundo, que voltará aí após 3 anos. No campo político, Bruno passará pelo seu primeiro teste eleitoral, mesmo que indireto, como prefeito de Campina Grande. Ele apoia a candidatura ao governo de Pedro Cunha Lima. Campina responderá ao apoio e ao apelo de Bruno a Pedro? Aliás, o prefeito de Campina fará esse apelo com entusiasmo? Vamos saber disso a partir de agora no Frente a Frente, que está no ar. Boa noite, minha Paraíba, que bom reencontrá-la aqui nessa segunda-feira para começar o programa de hoje, já abraçando você que me para nas ruas para dizer que toda segunda-feira está ligado aqui no Frente a Frente, acompanhando as entrevistas e os nossos convidados, como o de hoje, prefeito Bruno Cunha Lima, muito boa noite. Obrigado pela sua participação e presença aqui no Frente a Frente mais uma vez. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando Frente a Frente, tendo o prazer de mais uma vez participar aqui contigo. Infelizmente, ainda aqui participando de longe, sem estar aí nos estúdios, mas isso graças a uma agenda que foi muito corrida no dia de hoje. E torcendo para da próxima vez, não é que eu estou torcendo para ir para os estúdios, não. Eu estou torcendo para você vir para cá, para Campina, para apresentar um Frente a Frente especial aqui direto da Rainha da Borborema. Vamos embora, sobretudo diante dessa notícia e de confirmação do retorno do maior São João do mundo, né? E a gente está fazendo remoto aqui, já não é, graças a Deus, já não é mais por causa da pandemia do coronavírus. Fizemos algumas vezes em função disso, graças a Deus já não é por causa disso. Como é, como eu disse aí na abertura, prefeito, como é ser prefeito sem ficar tendo, né, que pensar em Covid 24 horas por dia? Ô Luiz, antes de responder diretamente, eu vou me lembrar aqui de uma pergunta que foi feita ao poeta Ronaldo. Diz que na entrevista coletiva de 100 dias, fizeram uma pergunta a eles, como é ser um poeta no poder? Aí ele respondeu, sem poder ser poeta. Mas, guardada aí essa memória, eu vou aprender agora, né? Afinal de contas, quando a gente assume em janeiro de 2021, a gente assumiu exatamente num período em que havia tido uma diminuição no número de casos, ali em agosto, setembro, outubro, novembro de 2020. Em janeiro, os números começaram, ainda que de forma tímida, a subir um pouco. Fevereiro, quando em março explodiu a grande crise de todos esses 2 anos, março, abril, maio e junho de 2021, quando o Brasil inteiro se viram aí desesperados quase. Praticamente todas as médias e grandes cidades do Nordeste chegaram à lotação absoluta, né, ao colapso no número de leitos. Graças a Deus, Campina Grande foi a única exceção entre as médias e grandes cidades. Mas passado esse período mais difícil, agora, já sem máscara, já sem paciente, sem nenhum paciente no Hospital Pedro I, agora é que a gente começa, de fato, a respirar o que vai ser uma gestão sem ter, como você disse, o foco principal e absoluto na pandemia, que afinal de contas esse foi o grande foco de 2021, né? A gente pensar em como salvar vidas e depois os outros projetos. Agora chegou o momento de ter esses outros projetos como prioridade absoluta. E aí você já lançou hoje um mutirão do programa aí de saúde, já sem pensar em Covid, já um mutirão para exames, para consultas e para cirurgias aí em Campina Grande, né? Exato. Eu costumo dizer que se nós dois, né, a grande maioria de nós temos 2 pernas, e o poder público imaginar também aí
fazer uma analogia que tenha duas pernas, existem dois grandes calos em cada um dos nossos pés no poder público em geral. Um é transporte público coletivo e outro é saúde e atenção básica de saúde. Aí, pensando nisso, em dezembro, agora no fim do ano, nós lançamos o programa Saúde de Verdade, que contempla 3 eixos principais. O primeiro é a infraestrutura dos nossos postos e dos equipamentos de saúde. Recuperar o que existe e está por algum motivo degradado e levar para espaços e bairros que ainda não têm. O segundo ponto é o ponto do atendimento de excelência, que vai desde a garantia da presença do médico, do dentista, do enfermeiro, também a humanização do atendimento e, por exemplo, a garantia do medicamento. A partir do meio de ano, a gente vai fazer entrega de medicamento de uso contínuo em casa. O terceiro eixo é o eixo da tecnologia. Agora, no mês de fevereiro, nós lançamos, no mês de março, nós lançamos a central de teleatendimento. As pessoas de Campina que já estão inscritas no Saúde de Verdade, a partir de agora não precisam mais sair do posto de saúde, ir na secretaria ou ir em qualquer lugar, ficar num périplo, demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para conseguir marcar uma consulta, marcar um exame. Então, agora a gente funciona com uma central de teleatendimento, só que o Saúde de Verdade se preocupa muito com o daqui para frente. E a gente não pode esquecer que existe uma demanda reprimida para trás. São 10 mil exames de ultrassonografia, são centenas de cirurgias disso, daquilo. Então, pensando nisso, em dar uma zerada nessa fila para trás, nós lançamos hoje a primeira edição do Mutirão do Saúde de Verdade, que dentro de 30 dias vai realizar mais de 25 mil exames e logo em seguida, nós vamos, já no início do mês de maio, nós vamos começar um outro mutirão, que é o de cirurgias, onde serão realizadas 5 mil cirurgias num prazo de 60 dias. É um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Agora, prefeito, você vai precisar de pessoal, de recursos humanos para isso. Quando eu anunciei essa nossa entrevista aqui, várias pessoas me mandaram mensagens perguntando sobre a convocação do concurso público que se realizou aí em Campina Grande, e falando aí na expectativa de um cronograma que você pudesse anunciar, tá aí o frente a frente para você anunciar aqui, o cronograma de convocação desses concursados aí. O que é que tem na sua agenda em relação a isso? Muita gente mandou mensagem para que a gente pudesse falar sobre esse tema aqui na nossa conversa hoje à noite. Como eu disse, o segundo ponto do Saúde de Verdade é a garantia do atendimento de excelência que passa pela presença das equipes multiprofissionais. No ano passado, nós fizemos uma convocação de 169 concursados só para a saúde, né, dos quais a grande maior parte são médicos ou para atenção básica, para os nossos postos de saúde, ou para medicina especializada, como, por exemplo, neonatologistas, né, pediatras, obstetras para maternidade. E já no final do ano nós realizamos outro grande concurso com praticamente 1.000 vagas para a prefeitura inteira, onde boa parte dessas 1.000 vagas são para a educação e para a saúde. E aí a gente, obviamente, vai agora, dentro de poucos dias, iniciar o cronograma de convocação exatamente pela saúde e pela educação, que são as áreas mais demandadas, né? Praticamente metade dessas 1.000 vagas, cerca de 400 são da educação e uma outra grande parcela é da saúde. A gente faz esse cronograma de convocação, só que o mutirão de Saúde de Verdade, graças a Deus, a gente já consegue atender com a própria demanda que tem, ou com a própria oferta que a gente já tem. São médicos especializados, são médicos cardiologistas, mastologistas, infectos, são os nossos médicos da rede, que já são ou por chamamento público ou por concurso, já são da nossa rede, e que nós estamos utilizando essa carga horária, que muitas vezes ficava ociosa, quando ficava espalhada por diversos pontos da cidade, nós estamos centrando, e a estrutura que nós montamos, para você entender, nós lançamos esse mutirão, e o mutirão não acontece de forma espalhada na cidade. Você conhece bem Campina, ali na região do bairro, entre Santa Rosa e Dinamérica, tem o ginásio municipal Meninão, e lá nós montamos uma estrutura que é uma estrutura, Luiz, de primeiro mundo. O cidadão chega, entra, ele já faz todos os exames lá, faz exame de sangue, ele faz exame de esteira, faz ecocardiograma, faz eletro, faz ultrassom, faz endoscopia, faz tudo lá,
já passa pelos médicos especialistas e já sai de lá basicamente com a cirurgia marcada. Então, além da gente ter esses 25 mil exames, porque nem todo mundo que vai precisa de cirurgia, na verdade, mas precisa passar por um médico, fazer uma avaliação. Então, a gente, além desses 25 mil exames, nós vamos também ter, logo em seguida, a realização aí de mais de 4, quase 5 mil cirurgias, né? Bom, mas em relação ao concurso, esse povo aí concursado já trabalha antes do São João? Já vai estar trabalhando na prefeitura antes do São João? É bem provável que antes do São João a gente já faça uma primeira convocação. Lembrando que os editais, nós optamos, os editais pela lei brasileira, eles podem ser de 2 anos, renováveis por mais 2 anos. Como nós nos programamos para fazer pelo menos um concurso a cada ano da gestão, isso está no nosso PPA, nós pusemos isso no plano plurianual. Eu reduzi o tempo de 2 anos para 1, renovável por mais 1. Então, em tese, a gente teria até 2 anos para fazer a convocação. Mas nós devemos fazer a convocação desses já aprovados dentro do prazo de 1 ano, até para que a gente faça o próximo concurso e cumpra o nosso cronograma de ter um concurso pelo menos um concurso a cada ano. Eu digo pelo menos porque no ano passado nós fizemos 2. Fizemos um grande concurso geral, envolvendo saúde, educação, setores administrativos, engenheiros, arquitetos, uma pauta mais extensa, e um concurso específico para a Guarda Civil Municipal, que tem etapas que são diferentes, tem outras fases de classificação. Então a gente decidiu separar para um possível recurso aqui da Guarda não atrapalhar o andamento do restante dos concursos. Bom, e falando em São João, no maior São João do mundo, quem quiser, estiver nos acompanhando, quem quiser já comprar aí o pacote de hospedagem, quem quiser já se programar para botar a família dentro do carro e ir para o São João, pode fazer isso ou ainda está naquela de vai ter ou não vai ter, prefeito? Não só pode, como deve. Eu vou me lembrar agora mais uma vez do poeta Ronaldo, que disse: Campina Grande sorrindo, abre as portas da cidade, ao chegar seja bem-vindo, ao sair leve saudade. Hospitaleira e sincera, Campina é sua de graça. Você partindo, ela espera, você voltando, ela abraça. Então, depois de 3 anos, Campina distante do maior São João do mundo, a gente volta até agora, de 10 de junho a 10 de julho, uma belíssima edição que está sendo preparada, além da grande estrutura que as pessoas já conhecem, de Parque do Povo. Nós estamos tendo um enfoque muito grande nos aspectos culturais, eu sempre bato nessa tecla. É essencial ter essa visão da preservação da nossa cultura, da preservação da nossa história, porque o que fez o São João de Campinas ser o maior e melhor do mundo foi exatamente esse aspecto da nossa raiz, as quadrilhas juninas com professora Lenira, enfim, todos os critérios e todos os componentes culturais e históricos. A gente vai ter, se Deus quiser, uma belíssima edição, e as portas de Campina estão abertas a todos que estão aqui nos acompanhando, já preparados para nos receber os paraibanos e os brasileiros de todo lugar, até porque na semana passada nós fechamos uma belíssima parceria com a Azul Linhas Aéreas e confirmamos, além dos voos normais que Campina Grande já tem no aeroporto, nós confirmamos mais um voo especial fazendo Campinas em São Paulo, Viracopos, direto para Campina Grande, para o aeroporto João Suassuna, onde a gente vai ter 3 vezes por semana, quintas, sextas e domingos, voos direto Campina-Campinas, Campinas-Campina, para atender também a demanda do público de São Paulo que vem aqui conhecer o maior São João do mundo. E você está prometendo aí novidades para essa edição, que é uma edição, ela não deixa de ser histórica, porque é uma edição de retorno, né? A primeira pós-pandemia. Você falou nos 3 anos aí, alguém pode estar se perguntando, mas foram as últimas 2 edições, mas na verdade, em relação a ano, desde 2019, terminou 2019, 2020, 2021, 2022, todo mundo ansioso aí pelo São João. Tem novidades, prefeito? Exato, são 2 anos sem edição e 3 anos desde a última edição. De 19 para 21 anos, de 20 para 21, 2 anos, de 21 para 22, 3 anos, nos separam desde que a última edição foi aberta. Aqui o Vindo Olha para o Céu, Meu Amor, na noite de abertura, que esse ano será dia 10 de junho. Tem sim, algumas novidades, como eu disse, sobretudo nesse aspecto cultural.
Nós estamos pensando e estruturando o São João como um todo, porque intuitivamente, se você fechar o olho, o paraibano, quando fala do maior São João do mundo, se a gente fecha o olho, a gente quase que vê uma imagem aérea do Parque do Povo, da pirâmide. Só que o São João de Campina, um dos nossos grandes diferenciais, é que o São João de Campina, Luiz, ele não se resume só ao Parque do Povo. Tem o Parque do Povo? Tem, que é a alma da festa. Mas tem festival de quadrilhas, nós temos casamento coletivo, trem do forró, galante, nós temos outros, maior bolo de milho, corrida da fogueira, cavalgada junina, tem diversos aspectos culturais que estão inseridos. A gente vai ter a abertura do Parque do Povo durante os finais de semana, durante o dia, para que, com programações culturais, para que o pai e a mãe que não querem levar o filho à noite possam levar durante o dia para conhecer mais do nosso folclore, do nosso folguedo, da contação de história, da cantoria de viola, conhecer o que fez o maior São João, o São João de Campinas ser o maior do mundo. Você vai chamar o governador João Azevedo? Eu vou chamar todos, inclusive Campina Grande, como eu disse, Campina está de portas abertas a todas as pessoas que quiserem vir aqui conhecer um pouco mais do São João, vivenciar um pouco mais. É bem provável que a gente receba algumas autoridades de fora. A Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu sou vice-presidente de Ciência e Tecnologia, terá um evento aqui no dia 8 de julho. Nós faremos uma reunião de prefeitos aqui no dia 8, fazendo parte da agenda da Frente Nacional, com um evento voltado para a gestão, para a eficiência de gestão, com a participação de grandes nomes da política nacional. E aí a gente está, muito provavelmente, recebendo diversos grandes nomes. Já tem confirmação? Eu tenho a informação que o presidente Jair Bolsonaro também já foi convidado ali pelo deputado Wellington Roberto, enfim, para poder estar presente. Já tem essas confirmações? Não tenho confirmações. A gente, naturalmente, sempre tem uma expectativa pelo fato de ser ano eleitoral e por Campinas ser uma grande vitrine para o Nordeste. É bem normal. Eu tive há poucos dias com o governador Ratinho Júnior do Paraná. Eu fui convidado a dar uma palestra lá em Curitiba durante a realização de um encontro de cidades inteligentes e fui convidado pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel para a gente ter um almoço lá. Enfim, almoçamos eu e Ratinho Júnior lá com o Eduardo, com o pessoal. E aí eu renovei o compromisso. E alguém estava falando lá numa possibilidade de Ratinho disputar a presidência daqui a 4 anos, em 2026. Aí disseram a ele, olha, se pensar em ir para a política nacional, se pensar em Nordeste e não for em Campinas, não adianta nem pensar na política. Se não dançar aquele forró no São João de Campina Grande. É bem provável que a gente tenha aí a participação de nomes, inclusive do presidente da República, de nomes da política nacional, durante o maior São João do mundo. Agora, prefeito, deixa eu usar esse gancho aqui para poder entrar na política local aqui. Olha o gancho que eu vou usar. Você está falando de São João, estamos falando de novidades, estamos falando do retorno, de uma edição histórica, mas a pasta que mais conduz, pelo menos ao longo dos últimos anos, o São João de Campina Grande, está ali na frente, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, me corrija se eu estiver errado, que hoje está ali representada por uma indicação e uma integrante, a secretária Rosália, do Progressistas, né? Um partido que foi aí base na sua... é o seu vice-prefeito Lucas Ribeiro, e está no meio dessa discussão toda. Muita gente também perguntou, talvez até mais do que perguntaram sobre o concurso, quando eu falei que ia entrevistá-lo, era dizer o seguinte... Paraibano gosta de política, né? E o Progressista sai ou não sai da gestão de Bruno Cunha Lima em Campina? Luiz, de fato, 2 das secretarias que mais participam, vamos lá, 4 secretarias que mais são ativas durante o período de São João, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Cultura, a Chefia de Gabinete e Secretaria de Saúde. São disparadas as 4 secretarias que mais atuam. Dessas 4, 2 estão com progressistas? Não, só uma. Só uma. E eu costumo dizer o seguinte, Luiz, é óbvio que nós vivemos, tem a diferença do mundo do C e do DVC, é o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, nós fazemos, essas composições, elas transcendem o interesse individual. No mundo real, a gente faz composições com partidos, enfim, com aliados, mas eu tenho uma métrica de relacionamento que, muito mais do que uma composição com partidos,
eu sempre procuro construir relação com pessoas, né? Independente da condição temporária que muitas vezes a política oferece, né? Na grande maioria das vezes a gente sabe que um político mineiro diz que política às vezes é como uma nuvem, que você olha, ela está de um jeito, você baixa a vista, quando olha de novo, ela mudou. Mas, como eu disse, eu procuro ter um relacionamento com pessoas e vou abrir aqui já abrir um ponto básico para depois desenvolver o raciocínio. Dentro desse relacionamento com pessoas, eu tenho um excelente relacionamento com Fernanda, que é a secretária de Obras, Fernanda Ribeiro, uma participação do PP no governo, e também com Rosália, Rosália Lucas, que é uma indicação também do Progressista. Mas eu tenho uma excelente relação com elas. Agora, ponto 2, partir da premissa 1. Minha relação não é necessariamente com partidos, mas com pessoas. Mas ponto 2, o básico das relações humanas e também das relações políticas é o básico da confiança. E com toda certeza, Luiz, eu não quero entrar muito no mérito disso, até porque dentro do tempo oportuno, desde que esses fatos aconteceram há 2 semanas, nós fomos pegos de surpresa com os fatos que se sucederam aí com relação à direção estadual do PSD, e eu digo nós, porque embora o presidente fosse Romero, mas eu sou filiado ao partido, no transcorrer daquela semana nós tínhamos prazo para ajudar os amigos a se filiarem, os amigos que estão visando disputar as eleições desse ano. Então, nesse primeiro momento, nós não tivemos contato, e no segundo, eu fui participar da maior feira de turismo da América Latina em São Paulo. Em seguida, fui a Santos conhecer um modelo de VLT que foi implantado sobre uma antiga linha férrea que funcionava na cidade, que é algo que nós estamos aqui pleiteando fazer em Campina. Então, ainda não houve tempo hábil de sentar à mesa eu, Fernanda e Rosália para nós conversarmos, mas, como eu disse, premissa 1, relacionamento com pessoas. Premissa 2, a base do relacionamento é a confiança. Então, a gente chega a uma conclusão, que é uma conclusão de que, da forma como as coisas aconteceram, e eu friso, não é apenas o que aconteceu, é o que aconteceu e da forma que aconteceu. E isso traz uma instabilidade relacional, porque parte desse princípio de confiança foi quebrado pela forma como as coisas aconteceram. Você conversou com o Gilberto Kassab sobre isso? Você conversou com o presidente nacional sobre isso, do partido? Conversou com a senadora Daniela Ribeiro ou com o vice-prefeito Lucas Ribeiro sobre esse tema? Ou ainda Pós-ocorrido, não falei com nenhum dos três. Por opção? Você está evitando essa conversa? Não é por opção. Como eu disse, entre falar com Daniela sobre o ocorrido naquela semana e ajudar os nossos aliados, os nossos amigos que foram pegos de surpresa e que precisavam definir filiação para poder disputar as eleições, inclusive alguns que estavam dentro da janela, que são deputados que precisavam se definir, eu tive uma prioridade de ajudar naturalmente a composição desses aliados, para que cada um escolhesse o partido que fosse disputar, para que se filiasse, tivesse mais viabilidade. Na semana seguinte, como eu te disse, eu fui a São Paulo. Então, do ocorrido para cá, não tive contato com eles. Eu acabei de te dizer que eu tive almoçando com o governador Ratinho Júnior, e nessa oportunidade também encontrei com o presidente Gilberto Kassab, com quem eu sempre tive uma excelente relação. E Kassab, eu não vou dizer que ele me antecipou, mas eu senti na conversa com ele de que poderia haver alguma coisa aqui na Paraíba, mas não houve nada muito claro. Então não seria surpresa, prefeito? Não seria surpresa? Não, foi surpresa, sobretudo pela forma que aconteceu, porque o que se especulava, inclusive na imprensa aqui da Paraíba, não preciso guardar muito, vamos dizer assim, muito detalhe sobre isso, o que se especulava é de que Aguinaldo poderia ir para o PSD, para ser candidato ao Senado pelo PSD, como nunca foi, pelo menos a mim, tá? Como isso nunca foi muito claro, então é uma surpresa não só pelo ocorrido. Eu disse, o ocorrido já se comentava que poderia acontecer, não era de hoje, convenhamos. Acho que você concorda comigo. Quantas e quantas vezes esse assunto voltou ao debate na pauta política da Paraíba? O PSD fica com Romero, não fica? O PSD, Aguinaldo vai ou não vai? Então, esse tema em si não era novidade. Não sendo novidade, não é surpresa.
E o que eu disse foi a distinção, não é apenas o que aconteceu, mas também a forma como aconteceu. Eu acho que, talvez se fosse com outros personagens da política do Estado, Luiz, talvez fosse mais compreensível, embora essa não seja a minha forma específica de pensar ou até de agir, mas a gente sabe que o jogo da política muitas vezes é um jogo mais bruto, é um jogo mais intenso. Né? Se fosse um esporte, eu diria que é um esporte mais corpóreo. Isso. De contato físico. Então, não é só o fato de ter acontecido, mas a forma como aconteceu com relação a Romero. Porque o Romero sempre teve um papel muito importante na construção das alianças com o próprio Progressistas, quando em 2016 foi Romero que encampou internamente na reeleição dele, Romero que encampou internamente a aliança com o PP e o convite para Anivaldo, seu vice. Em 2018... Que, aliás, só fazendo parênteses, o Anivaldo Ribeiro deu uma entrevista recente para dizer que foi chamado para ser vice e tinha ali um compromisso de duas secretarias que não saíram. Ele até fez ali um registro em relação ao Romero de que ele não foi fiel a esse compromisso. Eu não sei, eu confesso que eu estava em São Paulo, ouvi falar pelas matérias, eu não ouvi a entrevista, porque, como ele disse, eu estava em São Paulo, não estava acompanhando aqui as rádios e recebi, naturalmente, release, aquele extrato das matérias do dia, li alguma coisa aqui e acolá nos portais, mas enfim, o que eu sei é que Romero, em 2016, internamente, e aí eu digo porque eu era deputado estadual e participei ativamente desse processo. Romero, em 2016, foi quem politicamente bancou a coisa da união com progressistas. Em 2018, Romero participou ativamente do processo de definição das candidaturas e do apoio, por exemplo, a Daniela, quando todos nós apoiamos Daniela nas eleições de 18 e em 20, quando, de uma forma até, vamos dizer, diferente do que a cronologia política nos ensina, em 20, a cidade já sabia, primeiro, quem seria o possível, provável, e depois veio a ser confirmado, candidato a vice-prefeito, do que quem era o candidato a prefeito. Né? Ficava na dúvida quem seria o candidato a prefeito de Romero, mas já se sabia que o vice seria do Progressistas e que provavelmente seria Lucas. E dentro de uma justiça histórica, esse mérito é muito do ex-prefeito Romero. Romero que encampou isso, Romero que sempre defendeu muito essa composição, da qual eu me orgulho. Eu me orgulho muito de ter percorrido as ruas de Campinas da forma como eu percorri, olhando olho no olho das pessoas, mas justiça seja feita. Essa foi muito mais uma costura de Romero. Né? Então, a forma como aconteceu, como eu disse, não é só o acontecido, a política muitas vezes justifica isso, mas a forma como aconteceu com relação a Romero, de fato, surpreendeu a todos. Agora, prefeito, apesar dessa sua leitura sobre como aconteceu, muita gente ficou esperando e você não agiu dessa forma, que sua ação fosse logo imediata e que o semanário, por exemplo, de Campina Grande já saísse no outro dia com as exonerações todas do progressista. Então, a partir de se você demonstra até agora uma postura mais cautelosa, mais, enfim, lenta em relação a isso, daquilo que você falou de corpóreo, de algo mais contundente na política, de ter passado a caneta, eu ia dizer a faca, mas passado a caneta aí nos progressistas na prefeitura. Aí eu lhe faço duas perguntas com base nisso. Você sofreu e ainda sofre pressão para fazer isso hoje, do próprio Romero ou de outras, enfim, figuras e lideranças aí mais ligadas à base que você compõe aí em Campina Grande? Você sofre pressão para afastar o progressista e os Ribeiro da sua base? E segundo, que aí a impressão que dá, eu também transformo em pergunta, você não está fazendo isso e está agindo mais cautelosamente, porque ainda você nutre a expectativa de que o PSD da senadora Daniela Ribeiro, o progressista de Aguinaldo Ribeiro, na verdade, ainda se mantenham na base de oposição ao governo João e que possam, inclusive, chegar a fazer uma composição aí com vocês contra o governador João Azevedo? Vamos lá, por parte, não, pressão não, nenhuma, nenhum tipo de pressão.
antes de responder às suas duas perguntas, eu vou fazer um comentário ao teu comentário inicial. O fato de não ter carregado nas tintas, na caneta, no diário oficial do dia posterior. Eu não sou visceral, Luiz. Embora eu faça política muito com o coração, eu sou extremamente transparente. Acho que pelos anos que você me conhece, e já são alguns, você me conheceu ainda adolescente, empolgado com a política, aquele que era rato de palanque, que estava ali acompanhando, entusiasta. Né? Então, eu sou muito emotivo nesse sentido, eu gosto muito da emoção, mas eu não sou visceral. Então, o Diário Oficial, a Prefeitura de Campina Grande, ela não é um puxadinho meu para eu fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, na hora que eu quiser. Nós estamos falando de uma das 50 maiores cidades do Brasil. Nós estamos falando da cidade mais importante do interior do Nordeste, que em 2 anos consecutivos é a cidade que mais gera empregos, a única entre as médias e grandes cidades do Nordeste que nunca colapsou em 24 meses de pandemia. Então, não dá para se fazer gestão de uma cidade, nós não estamos falando de uma bodega, nós não estamos falando de uma cidade pequena que se faz a gestão de uma forma muito mais visceral. E, naturalmente, como eu disse, eu sou emotivo, mas eu também sou racional no sentido de saber que todas essas movimentações, muito mais do que no plano político, porque eu não sou candidato, lembre disso, eu não sou candidato nas eleições desse ano. Minha preocupação é com a cidade de Campina Grande. E quando você faz movimentações de cunho administrativo, naturalmente isso reflete na própria expectativa da cidade. Eu digo isso, Luiz, sabe por quê? Porque agora nós estamos aqui com 3, 4 grandes empresas, 2 vindo se instalar em Campina e 2 ampliando, uma delas praticamente dobrando nos próximos 18 meses a atuação aqui na cidade, passando a gerar quase 15 mil empregos. E parte disso se dá graças à segurança política. Campina oferece, sempre ofereceu, nos 157 anos de história, uma segurança de cunho jurídico, uma segurança de cunho econômico, mas, sobretudo, uma segurança política por não viver de arroubos, de, como eu disse, dessa coisa visceral, sabe? De, fui contrariado, vou carregar nas tintas aqui no outro dia. A gente precisa ter a consciência de que as nossas decisões administrativas, né, de Campina Grande, de João Pessoa, de Patos, de Sousa, de Cajazeiras, da própria Paraíba, tem um reflexo no dia a dia das pessoas, no gerador de emprego, na família que precisa encontrar emprego para sustentar os filhos, e precisa acabar muito com essa máxima política que infelizmente ainda impera no nosso Estado, de confundir as coisas e, ao invés de agir de forma racional, agir de forma, como eu disse, visceral e intuitiva. Mas para além disso, você nutre de fato que progressista e PSD vão ficar no mesmo palanque que vocês? Feito essa consideração, eu vou lhe responder as duas perguntas. A primeira, nenhum tipo de pressão, nem de Romero, nem de nenhum aliado, porque todos sabem que eu estou a par de todas essas situações, eu tenho consciência do nível de responsabilidade que eu tenho. E aí o segundo ponto, em relação ao PSD e ao Progressistas no plano estadual, é difícil, Luiz, sendo sincero, de eu fazer um comentário mais acurado sobre o assunto, porque até agora, publicamente, você não viu, por exemplo, da parte do deputado Aguinaldo, a quem eu respeito, tenho uma boa relação, mas você nunca viu uma manifestação pública de Aguinaldo dizendo se é ou não candidato. Aí tem uma parte do Progressistas e da vida política que fala sobre um pré-acordo praticamente fechado de união com o governo, mas na mesma semana você ouve uma fala, então um dá seta para a direita, na mesma semana você ouve uma fala da senadora Daniela apontando, dando seta para a esquerda. Então, eu tomo com base, se você ouvir as minhas entrevistas, inclusive aqui ao Sistema Arapuã, rádio, sempre que me perguntam, Bruno, existe uma especulação disso? Eu não comento especulação. Eu não comento especulação, eu comento fatos. Traga-me o fato que eu vou comentar. Então, é difícil falar sobre a pretensão do PSD, do PP, estar no campo da oposição, se fazer oposição a João ou não,
Porque, por exemplo, aqui em Campina, embora eu seja do PSD e o PSD tenha eleito 7 vereadores, hoje o PSD, dentro da Câmara Municipal de Campina Grande, é a oposição a mim, que é representado pela vereadora Eva e pelo suplente de vereador Pimentel. Então, eles hoje se comportam, têm um comportamento de oposição, né? E os demais que haviam sido eleitos, todos saíram do partido em razão disso. Veja, de 7 eleitos, 6 saíram do partido em virtude desses últimos acontecimentos. E você não pensa em deixar o PSD? Se você me perguntasse isso 15 dias atrás, eu diria absolutamente que não, porque sempre encontrei no PSD assim, um local muito ameno de boas amizades, de bons ciclos, tanto aqui no plano estadual, quanto sobretudo no plano nacional. Construí belíssimas amizades, acabei de citar o caso aqui da relação que tenho, não posso dizer que é de amizade, mas é de uma boa relação com o governador Ratinho Júnior, mas amizade pessoal com o vice-prefeito de Curitiba e com diversos outros nomes do partido espalhados pelo Brasil. E 15 dias atrás eu diria que não, em absoluto. Inclusive, quando, acho que você vai lembrar, eu recebi convite na época de ACM Neto, recebi convite de outros para filiação ao DEM, depois à União Brasil, recebi convite de Renatinha Abreu para Podemos, para isso, para aquilo outro, diversos partidos convidando, e a minha resposta foi a mesma: eu estou muito confortável onde eu estou, não faz parte da minha pretensão sair do PSD agora. E agora? Virada essa página, eu confesso que parte desse conforto se vai, né? Eu naturalmente preciso ter uma conversa com a direção nacional do partido, conversar com o ministro Gilberto Kassab, conversar olhando olho no olho, uma conversa franca, uma conversa aberta, para saber quais são as pretensões do partido, porque, imagine, daqui a 2 anos eu posso enfrentar uma reeleição. Então, eu preciso saber do partido, olhando olho no olho, quais são não só as minhas intenções com relação ao partido, mas quais são as intenções do partido com relação a mim. Porque se eu sentir do partido que, por exemplo, eu querendo disputar a reeleição pelo partido daqui a 2 anos, o partido pode ter um entendimento diferente, então, naturalmente, não tem por que eu ficar. Você já deixaria agora? Sim, seria, porque se o partido disser, não, Bruno, olha, e eu tenho uma boa relação, tá? Kassab tem abertura comigo para dizer, não, Bruno, dentro do acontecido, em 2024, o partido não vai lhe dar legenda para você ser candidato à reeleição. Então, por que eu ficaria esperando de 2022 a 2024 para definir um partido? Você concorda comigo? Se eu ouvir uma diretriz do partido de que o partido não tem interesse numa possível candidatura, lembrando, possível, tem muitos sis. Se eu estiver vivo daqui para lá, se Jesus não tiver voltado e o mundo não tiver acabado, se. Né? Mas dentro desse cronograma aí de normalidade, se tudo correr como se espera, eu preciso saber do partido quais são as pretensões dele com relação a uma possível candidatura, para poder eu tomar meu rumo. Tá. Dessa sua fala aí, tem algo que eu achei bem interessante, quando você falava da questão da prefeitura, da administração, com a questão política, de não ser puxadinho para roubos políticos e tudo. Essa fala vale também para a campanha de 2022 com Pedro Cunha Lima? Essa conversa também vale para uma pré-candidatura do Pedro Cunha Lima? Porque naturalmente se faz uma leitura natural de que, enfim, a Prefeitura de Campinas será a plataforma, né, principal de Pedro nas eleições de 2022. Você já estabeleceu também esses limites? Já conversou com o deputado Pedro sobre isso? Qual é o limite do prefeito Bruno Cunha Lima engajado, da Prefeitura engajada nessa campanha de Pedro? Luiz, eu sequer preciso ter essa conversa. Eu não preciso ter essa conversa para salvaguardar a gestão, porque o próprio Pedro jamais me pediria para eu ultrapassar o limite, nem do que é legal, nem do que é moral. Nos bancos da Faculdade de Direito, a gente aprende que, às vezes, a lei admite coisas que a moral abomina. E o próprio Pedro, eu tenho convicção, e é por isso que ele é o meu pré-candidato a governador, porque eu sei que ele jamais iria me pedir para eu ultrapassar esses limites, e com base nisso, é óbvio que a nossa gestão, as pessoas que fazem parte,
a nossa base política, vereadores, os nossos pré-candidatos a deputados estaduais, federais. Naturalmente, essas pessoas, quem está no nosso time, vai estar na fileira de frente, vai estar participando diretamente, vai estar engajado, contribuindo com o programa de governo, como a gente já tem feito, aliás, diga-se de passagem, a gente já tem dado essa contribuição diretamente, ativamente. Eu venho de um movimento municipalista, por exemplo, fui vereador, deputado estadual, fui candidato a deputado federal, embora não tenha vencido as eleições, mas fui o candidato mais votado em Campinas. Hoje sou prefeito, sou presidente, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e tenho a visão do gestor dos municípios e o quanto é importante uma relação boa com os demais entes, com o governo federal, com o governo estadual. Eu digo isso sobretudo porque há mais de 10, 15 anos, Campina Grande não assina um único convênio com o governo do estado. Então, ou a gente está só, ou então a gente tem que se apegar a alguma coisa do Orçamento Geral da União, porque no que depender do estado, a gente não caminha meio centímetro para frente. Não tem um investimento, não tem uma parceria, não tem nada que seja substancial e traga resultado Agora, prefeito, positivo para a cidade. Falando sobre esse tema, só para abrir um parênteses, porque eu queria que você terminasse ali a resposta sobre Bruno, mas sobre Pedro. Sobre Pedro. Mas falando sobre esse tema, o governador João Azevedo disse que é o prefeito Bruno Cunha Lima que não quer parceria com o governo, porque, segundo ele, abriu ali um cadastro de prefeituras para fazer convênios com o governo. 209 prefeituras têm isso na Paraíba e Campina Grande é um dos municípios que não quis fazer esse cadastro nunca. E ele também completou dizendo, quando eu tive com o prefeito Bruno, ele pediu recursos do Estado para o Hospital da FAP e a gente fez isso e até agora ele não registra isso. Luiz, eu vou te fazer aqui mais uma vez uma comparação. Eu disse o mundo do C e do DVC. Ô Luiz, qual é a manifestação maior que eu posso dar? É quebrar um jejum de mais de 10 anos sem que o prefeito de Campina tenha uma audiência com o governo do estado ou apelar para uma resposta padrão de um cadastro que é feito junto ao governo do estado para eu, em tese, levar os pleitos da prefeitura. Vê só, eu pessoalmente assinei um ofício, aliás, antes disso, dei 3 entrevistas publicamente dizendo que gostaria de ter uma audiência com o governador e não é, convenhamos, não é qualquer cidade. Dentro da Paraíba é a 2ª maior cidade, é a cidade mais importante do interior do Nordeste e que simboliza a principal agenda de oposição ao governo. Então, não seria apenas um prefeito, eu não estou querendo, não é Bruno, não. O simbolismo que uma fala da Prefeitura de Campina Grande pedindo uma audiência, isso foi publicamente, como é que eu posso dizer, ignorado nessas duas passagens. Até que perguntaram ao governador, o prefeito deu 2 entrevistas, dizendo que quer uma audiência com o senhor, ele disse, não recebi ofício nenhum. Vê, a cabeça que nós estamos em pleno século XXI, na era das redes sociais, onde eu estou participando contigo de uma entrevista ao vivo em TV aberta do meu celular aqui de Campina Grande, será que para eu te dizer que quero participar da entrevista contigo, eu tenho que mandar um ofício via fax com aviso de recebimento para a TV Arapuã? Mas, enfim, quebrando essa lógica, nós enviamos o ofício, né? Esperamos 40 dias para que fosse marcada a audiência, 30 dias, sei lá, para que fosse marcada a audiência, e quando a gente foi, já não era mais com a mesma pauta, porque a primeira manifestação que eu fiz foi em abril ou maio, quando eu pessoalmente liguei para o então secretário executivo Daniel Beltrame, dizendo que, como a maioria das cidades do Nordeste estavam colapsando, Campina poderia chegar ao colapso e que eu estava montando uma estrutura no Hospital Municipal Dr. Edgley, e que a gente estava entrando com toda a parte de obra física, eu iria entrar com os funcionários, que são a parte mais cara do processo, e que possivelmente iria depender de uma parceria com o Estado para equipar, para mandar equipamentos. Até hoje eu tenho negado por resposta, né? Então, você veja, eu pedi essa audiência nessa época, em abril, maio, nada foi dito. Quando a gente veio conseguir ter a audiência foi em julho. Então já tinha saído do pico, já não era mais necessário, a pauta foi outra. E o que nós levamos, eu não levei pauta específica só para a FAP. Eu pedi investimentos para a saúde de Campina, para a oncologia da cidade, foi um dos pontos, né, para a oncologia da cidade, porque Campina responde
o investimento que Campina faz na oncologia é muito maior do que o investimento que a Secretaria de Estado faz. Por ano, tem ano que nós pagamos 8, 10, 15 milhões de excedente das outras cidades que vêm para Campina, graças a Deus a gente tem a oferecer, que vêm para o Hospital da FAP, executam os seus serviços e vamos supor que uma cidade tenha um contratualizado 20 mil reais por ano. Mas se ela produzir 30 mil reais, quem é que paga esses 10 mil excedentes? É o município de Campina para atender os pacientes de outras cidades. Eu tenho que tirar do meu cofre, da fonte 100, para pagar esse custo. Do mesmo jeito acontece com a obstetrícia. A média e alta complexidade de Campina Grande responde a 37% de toda a média e alta complexidade do estado da Paraíba. Então, investir na saúde de Campina é muito mais importante, às vezes, do que investir num hospital estadual, porque a gente atende 1/3 de toda a média e alta complexidade da Paraíba. Então, quando nós fizemos, de todos aqueles pleitos que nós levamos, eu não levei nenhum pleito pessoal meu. Nós levamos pleitos da cidade e até agora... Ô prefeito, nada. O governador João Azevedo, agora em 2022, vai aí para Campina, naturalmente, na campanha para pedir voto aí ao campinense. Tem também aí Pedro Cunha Lima, que a gente registrou aqui, o senador veneziano Vital do Rego também, para ficar aí com esses dois que tem aí base política a partir de Campina Grande. Como é que você acha que Campina vai responder aos apelos aí nas eleições de 2022? Particularmente, o que é que você vai dizer ao campinense em relação a essa campanha de 2022, com esses nomes que estão colocados aí? Qual é a sua fala para o campinense em relação a Pedro, a veneziano, ao governador João Azevedo? Vamos rapidinho aqui, intervalozinho de 1 minuto para a gente tomar uma aguinha e volta daqui a pouquinho conversando com o prefeito Bruno Cunha Lima de Campina Grande, que está revelando tudo aqui no Frente a Frente. Rapidinho a gente volta.